me conhece, eu me chamo Eliane Prado, sou criadora aqui do canal Eli Crochê Artesanato. E hoje, pessoal, nós vamos aprender mais um barrado em crochê para panos de prato. Eu fiz na cor amarelo, são motivo de flores, e fiz direto no pano de prato. Vou mostrar agora para vocês. Bom, pessoal, para a execução deste barradinho de hoje, eu trabalhei aqui no pano tamanho 50 por 70. Pelo lado direito do pano, eu fui fazendo meu caseado com separação de 2 correntinhas. Procurei deixar um espaçamento bom para o trabalho não embabadar, né, enviesar e também nem ficar esticadão assim. Então, quando vocês forem fazer o caseado, vão fazendo com espaçamento bom. Se o seu ponto, né, sua tensão de ponto for muito apertado, façam com 3 correntinhas, não tem problema, mas seguindo, né, a quantidade de caseados que eu deixo aqui no box de informações aqui para você adaptar no seu pano. Então, pessoal, assim eu fui fazendo meu caseado pelo lado direito. Aqui eu fiz o meu barradinho com motivo de flores, tá? Ele é um motivo que eu trabalho carreiras de ida e volta. Eu fiquei aqui com um total de 19 carreiras e 3 motivos, né? 3 flores aqui eu fiquei, tá? A medida dele aqui, 11 centímetros com fio de tex 151 100% algodão. E para executar este barradinho aqui, ele é múltiplo de 22 mais 1. Eu usei 3 vezes 22 caseados, deu 66, mais 1, 67 caseados para fazer 3 motivos, tá, pessoal? E vou deixar aqui abaixo do vídeo, como eu já mencionei, aqui no box de informações, outras relações de caseados para você fazer com 5, com 6, com 7, até com 2, né, motivos aí. Aí é só você casear aquela quantidade que eu deixo lá descrito e depois seguir a aula normalmente, que dá certinho, tá? Eu já deixo aí já para vocês a quantidade, para não ter aquela dificuldade de ficar calculando quanto que vai dar, né? Apesar que eu já deixo também que ele é tanto vezes tanto que eu preciso, né? No caso aqui foi 3 vezes que eu gastei 22 caseados mais um 67, tá? Então também você já sabe que eu preciso de 22 caseados para fazer uma flor, 22 para essa, 22 para essa e um no final para poder as extremidades ficarem iguais, tá, pessoal? Então essas seriam as informações. Se você gostou, já deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos. Na hora da sua inscrição, ative o sininho para ficar recebendo notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E na rede social, lá no Instagram, eu tenho o Eliane Prado 03. Lá eu posto fotos de todos os trabalhos que eu vou trazer aqui para o canal. Pessoal, eu vou deixar as informações aqui no box de informações abaixo, relação de material, né? Igual a quantidade de caseado para você adaptar aí no seu pano. E aqui abaixo do vídeo deixe seu comentário para saber se você gosta do conteúdo que eu trago aqui para o canal. Pessoal, e mais uma vez eu peço, né, para vocês compartilharem os vídeos, se inscreverem, porque é de graça, isso me incentiva a trazer mais vídeos aí para o canal. E se possível, durante a videoaula, se vocês puderem, assistam ao menos um anúncio, que isso aí ajuda demais no crescimento do canal, tá? E o YouTube entende que vocês gostam muito do conteúdo que eu trago aqui para a plataforma. Então, gente, eu vou organizar a mesa e já volto para a gente começar o trabalho de hoje. Vamos começar o nosso trabalho pelo lado direito do pano. Aqui o meu caseado é separado por 2 correntinhas. Vamos subir aqui 3 correntes dentro do caseado. Vamos colocar 2 pontos altos e um ponto alto aqui na base. 2 correntes. Vou colocar um ponto alto aqui neste ponto de base, 2 correntes, e vamos seguir fazendo os quadradinhos vazios. Então, vamos fazendo 2 correntes e ponto alto, chegando lá no final, façam
4 pontos altos para finalizar o cantinho de borda. Então, aqui a primeira carreira com os quadradinhos vazios e no final aqui coloquei um ponto alto no ponto de base, mais 3 aqui dentro do caseado aqui de base. Para a próxima carreira, já subam 3 correntes, vira o trabalho. E aqui a gente já começa a fazer mais 3 pontos altos. Duas correntes e o ponto alto. Então, nós vamos repetir todos os quadradinhos de base aqui, sempre 2 correntes e ponto alto. Façam por toda a extensão do pano e no finalzinho também repitam os 4 pontos altos. Então, vai ficando assim, ó. É só fazer a repetição aí da carreira. Então, aqui, pessoal, eu terminei de fazer a segunda carreira de quadradinhos vazio, cada quadradinho separado por 2 correntes, e aqui no final os 4 pontos altos de borda. Na terceira carreira, já subi 3 correntinhas, virei aqui o pano, já fiz aqui mais 3 pontos altos do canto de borda, e aqui eu já adiantei 7 quadrados vazios, cada quadradinho separado por 2 correntes. Então, depois dos 7 quadrados feito, vamos fazer um total de 7 pontos altos. Eu coloco 2 pontos altos dentro do quadradinho, um aqui na base, mais 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. Agora, de intervalo, vamos fazer mais 5 quadrados vazios, 2 correntes e ponto alto. Fiz aqui os 5 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes, e volto a fazer 7 pontos altos, 2 dentro do quadrado, um aqui no ponto de base, 2 dentro do quadradinho e um aqui no ponto de base. Agora, pessoal, de um intervalo para outro da nossa flor, nós vamos fazer 13 quadrados vazios, tá? Então, aqui já é a marcação da minha flor e aqui já é a marcação da pontinha da folha. Então, aqui já é uma marcação de uma flor. Agora, nós vamos trabalhar 13 quadrados vazios, façam 2 correntes, ponto alto, e depois vocês vão repetir de novo estes 7 pontos altos, 5 quadrados vazios e 7 pontos altos. Eu vou adiantar o meu, já vou mostrar para vocês. O meu aqui eu vou ficar com 3 flores. Então, aqui, pessoal, depois que eu fiz os 7 pontos altos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 quadrados vazios, igual eu orientei no bloco anterior. Aqui os 7 pontos altos, já começa a repetição aqui do primeiro motivo. 5 quadrados vazios e 7 pontos altos. Aqui eu fiz os 13 quadradinhos vazios, aqui 7 pontos altos, 5 quadrados vazios, 7 pontos altos, e me sobraram aqui no final apenas 5 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes, e o canto de borda com os 4 pontos altos. Agora, para a próxima carreira, já subam as 3 correntes, viro o pano, já faço mais 3 pontos altos, que é o cantinho de borda aqui. E eu adiantei apenas 4 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Este próximo quadradinho de base, coloco 2 pontos altos dentro dele. Um aqui no ponto de base, faço 2 correntes, vou contar 1, 2, 3, faço um ponto alto, fechei um quadrado vazio, 2 correntes, faço outro ponto alto, fechei o meu segundo quadrado vazio e do lado oposto eu também coloco um total de 4 pontos altos, sendo sempre dentro do quadradinho 2 pontos altos. Vou fazer agora 5 quadrados vazios, 2 correntes e ponto alto. Pessoal, até agora eu fiz 4 quadrados vazios, o quinto quadradinho façam 2 correntes e contem 1, 2, 3 e fecha aqui um ponto alto. Então, eu fiquei assim por enquanto. Vou fazer agora 7 pontos altos.
Então, eu completo estes pontos de base. Aqui eu já vou ficar com 4 pontos alto, faço mais 2 aqui dentro do quadrado e 1 no ponto de base. Então, aqui eu já fiquei com 7 pontos alto. Vou fazer 2 quadrados vazio, 2 correntes ponto alto, 2 correntes ponto alto, fechei aqui 2 quadradinhos vazio assim, e vou fazer aqui um total de 4 pontos altos. 2 dentro do quadrado e 1 na base. Então, aqui, pessoal, depois que eu fiz os 4 pontos altos, trabalhei 2, 4, 6, 8 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. E a partir desses 4 pontos altos, já é repetição aqui, ó. 4 pontos altos, 2 quadrados vazios, aqui 4 pontos altos. 5 quadrados vazios, aqui 7 pontos altos, 2 quadrados vazios, e aqui 4 pontos altos, e novamente repeti 8 quadradinhos vazios, e aqui eu fiz novamente o motivo inteiro. E no final aqui, depois dos 4 pontos altos, eu fiquei com 3 quadradinhos vazios e 4 pontos altos de borda. Para a próxima carreira, já subam as 3 correntinhas, vira o pano. Aqui eu já fiz mais 3 pontos altos do canto de borda, adiantei 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Aqui eu tenho que colocar 2 pontos altos e completar todos os pontos de base, vou ficar com 7 pontos altos no total. Então, aqui, olha, depois que eu fiz os 7 pontos altos, eu repeti aqui, ó, os 2 quadradinhos vazios, cada um aqui separado por 2 correntes, repeti os 7 pontos altos e fiz apenas 4 quadrados vazios. Cada um aqui separado por 2 correntes. Então, olha, o início vai ficar assim. Agora, aqui, pra gente continuar o motivo, eu coloco 2 pontos altos dentro deste quadrado e completo todos os pontos de base aqui. Vou ficar com um total de 7 pontos altos. E agora, aqui, pessoal, é só fazer 2 correntes ponto alto, 2 correntes ponto alto. Aqui 2 correntinhas, aqui no terceiro ponto de base eu faço um ponto alto. Então, nós vamos trabalhar aqui agora 10 quadrados vazios, ó. 2, 4, 6, 8, 10 quadradinhos vazios. Terminou os quadrados, a partir daqui, ó, deste quadradinho já começa aqui, colocar o total de 7 pontos altos e fazer toda essa sequência que eu acabei de explicar. Então, aqui, gente, eu fiz, né, ó, 2, 4, 6, 8, 10 quadrados vazios. E a partir daqui já é repetição, ó, 7 pontos altos, 2 quadrados vazios, 7 pontos altos, 4 quadrados vazios. E aqui 7 pontos altos e novamente 10 quadrados vazios. E aqui eu repeti o último motivo do meu trabalho aqui. E depois aqui dos 7 pontos altos, eu fiquei com 2, 4, 6, 7 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes e 4 pontos altos. Na próxima carreira, já sobe as 3 correntes, vira o pano. Eu já adiantei aqui mais 3 pontos altos do cantinho de borda, tá? E fiz novamente os 7 quadrados vazios. Só que eu preciso de 8 quadrados aqui no começo do trabalho. Então, sempre as 2 correntes, tá, pessoal? Se eu não mencionar, para os quadradinhos são sempre 2 correntinhas. E conta aqui, ó, o terceiro ponto de base, eu já faço o meu 8º quadrado. Vou agora colocar um total aí de 7 pontos altos, completamos todos esses pontos de base. Aqui, olha, a gente fica com 4 pontos, coloca mais 2 dentro do quadradinho e 1 ponto na base. Aqui eu já repeti 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. E aqui também eu tenho que fazer 2 pontos altos dentro do quadradinho
e completar aqui até eu ficar com 7, ó. Já vou fazer o quarto ponto. Já fiz os 7 pontos altos, 2 correntinhas aqui, ó, no terceiro ponto de base para fechar um quadrado vazio. Aqui eu vou colocar 2 pontos altos dentro do quadrado, um na base, mais 2 pontos altos aqui dentro do quadrado, um na base, e vamos ficar com 7 pontos altos, ó. No primeiro desenho nós estamos ficando assim. Agora, pessoal, nós vamos trabalhar aí um total de 13 quadrados vazios, certo? Então, aqui, ó, quando tem esses pontos de base, eu faço 2 correntes, conto 1, 2, 3 e fecho um ponto alto. 2 correntes, conto 1, 2, 3, fecho ponto alto. Então, aqui eu vou trabalhar 13 quadrados vazios. Então, aqui, pessoal, depois dos 7 pontos altos, eu fiz, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 quadrados vazios. O 13º quadradinho, pessoal, é igual aqui, ó. A gente vai fazer as 2 correntes e vai contar 1, 2, 3, fechou o ponto alto. E a partir daqui já é repetição, ó, 7 pontos altos. Aqui 2 quadrados vazios, aqui 7 pontos altos, 1 quadrado vazio e aqui 7 pontos altos. E aqui eu fiz de novo os 13 quadrados vazios e aqui eu repeti o meu último motivo, né? Os 7 pontos altos, 2 quadrados vazios, 7 pontos altos, 1 quadrado vazio e 7 pontos altos. Aqui no final eu fiquei apenas com 4 quadradinhos vazios, assim, ó. Aqui é só contar, né? Faz as 2 correntes, conta 1, 2, 3, fechou ponto alto. 2 correntes, conta 1, 2, 3, fechou ponto alto. 4 quadrados vazios, 4 pontos altos. E na próxima carreira, já subi as 3 correntes, viro o pano. Aqui, pessoal, a gente já tá na carreira de número 7, eu já fiz mais 3 pontos altos do canto de borda. Aqui eu fiz os 4 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes. E aqui eu repeti os 7 pontos altos, só que nós precisamos de 10. Então, eu só coloco 2 pontos altos aqui dentro do quadradinho e um aqui no ponto de base. Então, eu fiquei aqui com um total de 10 pontos altos, eu vou fazer 2 correntes. E aqui, ó, 1, 2, 3, eu fecho um ponto alto. Aqui eu vou colocar todos esses pontos de base, eu fiquei com um total de 4 pontos altos aqui. Coloco mais 2 dentro do quadradinho, um aqui no ponto de base, fiquei com 7 pontos altos. E aqui, pessoal, eu vou fazer um quadradinho vazio, ó, façam as 2 correntes e vai repetir todos esses pontos de base, que são 7. Terminei de fazer aqui, ó, os 7 pontos altos, repeti todos os quadradinhos de base, que são 13 quadrados vazios no total, cada um separado por 2 correntes. E a partir daqui, ó, desses 10 pontos altos, eu já comecei a repetir o motivo aqui, ó, 10 pontos altos, aqui um quadrado vazio separado por 2 correntes. Aqui eu tenho 7 pontos altos, um quadrado vazio e aqui 7 pontos altos. E aqui eu repeti de novo os 13 quadrados vazios e aqui eu repeti o motivo. No finalzinho aqui, ó, 7 pontos altos e eu fiquei aqui, ó, com 2, 4, 6, 8 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes e os 4 pontos altos de borda. Agora, na carreira de número 8, eu já subi as 3 correntes, virei o pano, aqui eu já fiz, né, o cantinho de borda. Coloquei mais 3 pontos altos aqui para totalizar 4. Repeti novamente os 8 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Repeti aqui, ó, os 7 pontos altos. Um quadrado vazio aqui separado por 2 correntes e fiz aqui 4 pontos altos. Vamos fazer agora aqui 2 correntes para fechar um quadrado vazio aqui no terceiro ponto de base, assim. Agora, este quadrado aqui eu vou colocar 2 pontos altos dentro e um ponto alto aqui no ponto de base. Então, olha, estamos assim. E agora, pessoal, nós vamos fazer aqui
um total de 10 pontos altos. Eu já fiz 4 aqui e vou completando aqui até ficar com 10 pontos no total. Já fiz aqui os 10 pontos altos, faço 2 correntes, fecho aqui um quadrado vazio no terceiro ponto de base. E aqui agora eu coloco um total de 7 pontos altos. Trabalho 2 pontos dentro do quadrado, um no ponto de base. E aqui de novo eu faço a mesma coisa, já fiquei com 7 pontos altos. Olha, então tá ficando assim o motivo. Agora de intervalo vamos fazer 11 quadrados vazio, ó. 2, 4, 6, 8, 10, mais um aqui 11. E depois, a partir deste ponto, é só repetir esta sequência todinha que acabamos de aprender em cima aqui dos demais desenhos, tá? Então, a partir daqui, ó, é esta repetição da sequência dos pontos. E de intervalo são 11 quadrados vazios. Então, aqui, pessoal, depois que eu fiz os 7 pontos altos, repeti aqui os quadradinhos vazios e fiquei com 11 quadrados, tá? Cada quadradinho separado por 2 correntes. E a partir daqui já é repetição, ó, 7 pontos altos, um quadrado vazio. Aqui, 4 pontos altos, aqui um quadrado vazio. E aqui eu tenho um total de 10 pontos altos, um quadrado vazio e aqui 7 pontos altos. Aqui eu repeti os 11 quadrados vazios e aqui é o último motivo que eu repeti também. Aqui depois dos 7 pontos altos, 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes e os 4 pontos altos aqui de borda. Aí, para a próxima carreira, eu já subi as 3 correntes, virei o pano, já fiz mais 3 pontos altos do cantinho de borda. Já fiz aqui também um quadrado vazio separado por 2 correntes. Agora aqui, gente, nós vamos completar os pontos de base. Ó, eu ponho 2 pontos aqui dentro do quadrado, completo todos esses pontos. Até aqui eu fiquei com 10 pontos altos, também tenho que colocar 2 pontos altos aqui dentro do quadrado de base e um ponto alto no ponto de base. Aí eu fecho aqui com 13 pontos altos no total. Faço 2 correntes, vou contar 1, 2, 3, fecho aqui um ponto alto. Aqui, pessoal, nós vamos completar todos esses pontos de base, repetir este quadrado, repetir esses 4 pontos altos, certo? E repetir esse quadradinho. Então, eu vou fazer essa parte para adiantar. Então, aqui eu fiz, né, a repetição igual eu expliquei. Agora, eu vou fazer mais um quadradinho vazio, ó, 2 correntes. Conta 1, 2, 3. Aí, fechei o ponto alto para fazer o meu segundo quadrado vazio. Vou completar todos esses pontinhos de base. São 4 pontos no total. Vou colocar 2 aqui dentro do quadradinho de base e um ponto alto no ponto de base. Então, eu fiquei assim, com a distribuição dos pontos. Aqui, ó, tá formando a flor e aqui a folha, tá? Então, pessoal, agora de intervalo, nós vamos fazer 9 quadrados vazios, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fez os 9 quadradinhos, já começa a repetir a partir deste quadradinho, ó, igual eu expliquei aqui na flor anterior, tá? No exemplo anterior, vocês vão repetir nos demais desenhos. Então, aqui, pessoal, depois que eu fiz os 7 pontos altos, eu fiz aqui um total de 9 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. A partir daqui, ó, já é repetição, 13 pontos altos que eu fiz aqui, um quadrado vazio, 7 pontos altos, quadrado vazio, 4 pontos altos, 2 quadrados vazios e aqui 7 pontos altos. 9 quadrados de intervalo e aqui é o último motivo que eu já terminei ele. E aqui, depois dos 7 pontos altos, eu fiquei com 2, 4, 6, 7 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, que já é a de número 10, eu já subi as 3 correntes, virei o pano. Aqui, pessoal, eu já adiantei, né, o cantinho de borda, total 4 pontos altos, repeti de novo os 7 quadradinhos vazios, são 2 correntes de separação para cada um aqui. E aqui, ó, 4 pontos altos. Agora, eu vou fazer aqui 4 quadradinhos vazios, ó, 2 correntes,
faço aqui um ponto alto, duas correntes, ponto alto, duas correntes, aqui ponto alto, duas correntes, e aqui no terceiro ponto de base fechei um ponto alto, fiquei com 4 quadrados vazios. Aqui eu coloco 2 pontos altos dentro do quadrado, um na base. Vou fazer aqui 2 correntes, vou contar 1, 2, 3, um ponto alto, 2 correntes. Aqui no terceiro ponto de base, fechei meu segundo quadradinho vazio. Vou fazer agora aqui 2 pontos altos dentro do quadradinho. Vou completar aqui até ficar com 7, eu já tenho 4. Então, aqui, olha, eu fiquei com 7 pontos altos no total. Preciso agora de 2 quadrados, façam 2 correntes, vai contar 1, 2, 3, fechou aqui um ponto alto. 2 correntes, vai contar 1, 2, 3, fechou aqui um ponto alto. Vou colocar ponto aqui sobre ponto. E fiquei com 4 pontos no total. E de novo, pessoal, nós vamos fazer os 9 quadrados de intervalo, tá? Façam 2 correntes e ponto alto. Terminou aqui, ó, os 9 quadradinhos vazio. A partir daqui, você já começa a repetir esta sequência aqui, ó, em cima do nosso desenho, nos demais motivos, tá bom? Então, é só fazer isso aí. Então, aqui eu fiz os 9 quadrados vazio. E a partir desses 4 pontos altos, já repete, ó. 4 pontos altos, 4 quadrados vazio, aqui 4 pontos altos, 2 quadrados vazio, aqui 7 pontos altos, 2 quadrados vazio, 4 pontos altos. Aqui eu tenho 9 quadrados de intervalo. E aqui o meu último motivo que eu repeti. Depois que eu fiz aqui, ó, os 4 pontos altos, restou apenas um quadradinho vazio separado por 2 correntes. E aqui fiz os 4 pontos altos. Para a próxima carreira, já subam as 3 correntes, viro o pano. Aqui, pessoal, eu já fiz, né, o total de 4 pontos altos, que é o canto de borda. Aqui eu já adiantei 4 quadradinhos vazios, ó. Fiz um quadradinho, o segundo quadrado, 2 correntes, e coloquei, ó, no terceiro ponto de base, um ponto alto. E aqui eu fiz mais 2 quadrados, faço mais 2 correntes e vou contar 1, 2, 3 para fecharmos o quinto quadradinho vazio assim. Vou completar esses pontos de base. Aqui eu fiquei com 4 pontos altos, vou colocar 2 aqui dentro do quadrado, um aqui no ponto de base, mais 2 aqui dentro do quadrado, um no ponto de base. Então, contando, ó, deu 3, 6, 9, 10 pontos altos. Vou fazer aqui, ó, 2 correntes, fechar um quadradinho vazio, e aqui nos quadradinhos da carreira anterior, os 3 aqui, nós temos que distribuir um total de 10 pontos altos. Aqui eu já tenho 4, põe mais 2 aqui dentro. Um aqui na base, já tenho 7. Coloco mais 2 aqui dentro e um na base, e já fico com 10 pontos altos aí no total. Então, tá ficando assim, olha a florzinha aqui já formando. Aí, depois dos 10 pontos altos, eu faço um quadrado vazio, ó, 2 correntes, ponto alto, e vou repetir esses 4 pontos de base. Então, aqui, pessoal, depois que eu terminei de fazer os 4 pontos altos, eu fiz um total aqui de 13 quadradinhos vazios, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Aqui é só fazer as 2 correntes, terceiro ponto de base, fechou o ponto alto, fiz aqui os 2 quadrados vazios, e em cima desses pontos, igualzinho aqui, ó, essa situação, 2 correntes, contou 1, 2, 3, fechou o ponto alto. Aqui eu tenho 10 pontos alto igual aqui, um quadrado vazio, aqui 10 pontos alto, um quadrado vazio, e aqui 4 pontos altos. De novo, aqui 13 quadrados vazios, e aqui eu repeti o motivo novamente. E aqui, depois dos 4 pontos altos, eu fiquei, ó, com 3, 6, 7 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes.
E aqui os 4 pontos altos. Agora, para a carreira de número 12, eu já subi as 3 correntes, virei o pano. Aqui, pessoal, eu fiz o cantinho de borda, né, com um total de 4 pontos altos, assim, e fiz apenas um quadradinho vazio separado por 2 correntes. Aqui nós vamos colocar 2 pontos altos dentro do quadradinho de base, um ponto alto aqui no ponto de base. Aqui vamos ficar com 7 pontos no total. Coloca mais 2 pontos altos aqui dentro do quadrado e um no ponto de base, assim. Agora, vamos fazer 5 quadrados vazios, 2 correntes e ponto alto. Estou aqui fechando o último quadradinho, ó, 2 correntes, terceiro ponto de base, fechei aqui o meu 5º quadrado vazio. Aqui agora eu vou fazer um quadradinho cheio, 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. Agora, pessoal, nós vamos fazer um total de 14 quadrados vazios. Então, olha, quando eu tiver esses pontos de base, você faz 2 correntes, vai contar 1, 2, 3 e põe um ponto alto. 2 correntes, ó, terceiro ponto de base, fechou um ponto alto. 2 correntes, ó, terceiro ponto de base, fechou um ponto alto. E aqui também tem mais pontos, né, de base, a mesma coisa. 2 correntes, contam 2, 3, fechou um ponto alto. 2 correntes, contam 2, 3, fechou ponto alto. E assim, pessoal, vão fazendo os quadradinhos até ficar com 14. Fiz então os 14 quadradinhos, agora a gente já começa a repetir aqueles 7 pontos altos, colocando 2 pontos dentro do quadrado, um ponto aqui na base, certo? Olha, 2 pontos altos aqui dentro, um ponto na base, então eu fiquei com 7. Então, gente, a partir desses 7 pontos altos, ó, é este aqui. Aí vocês vão repetir toda esta sequência nos demais desenhos, tá? Vamos fazer primeiro aqui, ó, os 5 quadrados vazios, ó, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos vazios. E aqui no próximo quadrado de base, vão colocar 4 pontos altos, depois vão fazer de novo, a partir daqui, os 14 quadradinhos vazios. Gente, então aqui eu fiz os 14 quadradinhos vazios, a partir daqui eu já repeti, ó, os 7 pontos altos, depois eu fiz aqui, ó, os 5 quadrados vazios, 4 pontos altos, aqui 14 quadrados vazios, 7 pontos altos, 5 quadrados vazios, um quadradinho vazio. E aqui, ó, como é final, eu fiquei com 2, 4, 6, 8, 10, 12 quadrados vazios e 4 pontos altos de borda. Para a próxima carreira, já subo as 3 correntes, vira o pano. Aqui eu já fiz o cantinho de borda, total 4 pontos altos. Repeti 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Aqui eu vou fazer um quadradinho cheio, colocando 2 pontos altos aqui dentro do quadradinho e um aqui no ponto de base. Então, olha, eu já adiantei aqui, depois dos 4 pontos altos, 5 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. E aqui, pessoal, nos 3 quadradinhos de base aqui, eu vou distribuir um total de 10 pontos altos. Então, sempre dentro do quadrado, 2 pontos altos, um ponto na base. Aqui, mais 2 pontos altos dentro do quadrado, um ponto alto no ponto de base. E aqui também, o último quadradinho, a gente faz a mesma coisa. Então, tudo aqui eu fiquei com 10 pontos alto. Vou fazer aqui, ó, 2 correntes, um quadrado vazio. Agora aqui eu vou colocar um quadradinho cheio, 2 pontos altos no quadrado e um no ponto de base, assim. Agora eu vou colocar aqui 3 quadrados vazios, ó, 2 correntes e ponto alto. Depois dos 3 quadradinhos vazios, aqui eu vou colocar 2 pontos altos dentro do quadradinho e o ponto aqui na base, ó. Então, fiquei assim por enquanto, ó.
Vamos fazer agora, pessoal, um total de 7 quadrados vazios. Então, ó, 2 correntes, quando eu tiver pontos assim de base, eu só vou contar até o terceiro e já fecho. 2 correntes, a mesma coisa que o terceiro ponto de base eu fecho. Então, olha, eu já fiz 2 quadradinhos vazios, o terceiro, 4, 5, 6, 7 quadrados vazios que eu preciso. Terminei os 7 quadradinhos vazios, o próximo aqui, ó, você já vai fazer 4 pontos altos. Depois dele, você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos vazios igual aqui. Esses 3 quadrados que me restam aqui, ó, vocês vão fazer os 10 pontos altos e vão fazendo a sequência aí do trabalho. Então, eu vou fazer o meu, já mostro. Então, aqui, pessoal, como eu expliquei no bloco anterior, depois que eu fiz aqui, né, os 4 pontos altos, eu fiz, ó, 2, 4, 6, 7 quadrados vazios. A partir daqui, ó, já são os 4 pontos altos que eu estou repetindo. Aqui, os 5 quadrados vazios. Aqui são os 10 pontos altos. Um quadrado vazio, 4 pontos altos, e aqui começa de novo a repetição, ó, 3 quadrados vazio, 4 pontos altos, aqui 7 quadrados vazio, 4 pontos altos, aqui 5 quadrados vazio, 10 pontos altos, um quadrado vazio, aqui 4 pontos altos, e no finalzinho aqui, que eu já cheguei, né, eu fiz aqui, ó, os 3 quadrados vazio, cada um separado por 2 correntes, 4 pontos altos, e, ó, eu fiquei com 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes, certo? E aqui eu fiz os 4 pontos altos de borda. Para a próxima carreira, que já vai ser de número 14, eu já subi as 3 correntes, virei o pano, já fiz mais 3 pontos altos. Aqui, total 4 de borda. Fiz 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntinhas. Agora, pessoal, aliás, né, eu fiz 3 quadrados, eu preciso de mais um, então eu faço 2 correntes e coloco aqui, ó, o meu ponto alto para fechar o quarto quadradinho. Agora sim tá certinho. E vamos fazer agora nesses 3 quadrados de base um total de 10 pontos altos. 2 pontos dentro do quadrado, um na base, e aqui eu faço a mesma coisa, ó. Sempre para dar certinho, né, a quantidade de pontos. Então, ó, 2 pontos altos aqui dentro do quadrado e um aqui no ponto de base. Então, aqui eu já fiquei com 10 pontos altos. Faço agora 3 quadrados vazios, ó. 2 correntes, terceiro ponto de base, fechei um ponto alto, 2 correntes. Fecho aqui mais um ponto alto, 2 correntes e vou contar 1, 2, 3. Fechei aqui um ponto alto. Então, por enquanto, tá ficando assim. Agora, nós vamos fazer um total de 13 pontos altos. Então, vamos colocar aqui ponto sobre ponto. Até aqui eu fiquei com 7 pontos altos. Coloco 2 aqui dentro do quadrado, um na base, aqui já tenho 10. Mais 2 aqui dentro do próximo quadradinho e um ponto na base, já tenho 13 pontos altos no total. Então, já fiz os 13 pontos altos, vou fazer 2 correntes ponto alto, 2 correntes ponto alto, vamos ficar com 4 quadrados vazios. Então, aqui, ó, o terceiro quadradinho, 2 correntes, e aqui, ó, no terceiro ponto de base, eu fecho meu quarto quadrado vazio. Aqui eu vou colocar 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. Então, pessoal, depois desses 4 pontos altos aqui, nós vamos trabalhar 7 quadrados vazios, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e o 7º quadradinho vai dar aqui em cima. Então, ó, já repete esta situação. Depois que eu fiz aqui os 7 quadrados vazios, esses 3 quadradinhos de base vão me servir para colocarmos aqui, ó, os 10 pontos altos. E vai seguir esta sequência aqui, tá? Então, eu vou fazer o meu e mostro para vocês. Então, aqui, pessoal, eu já finalizei a carreira de número 14.
Então, depois que eu fiz os 4 pontos altos, fiz aqui, ó, os 7 quadrados vazios, e a partir daqui, olha, já repeti os 10 pontos altos, os 3 quadrados vazios, aqui os 13 pontos altos, aqui os 4 quadradinhos vazios e aqui os 4 pontos altos aqui. Novamente, eu fiz aqui, ó, os 7 quadrados vazios, e aqui eu fiz novamente, ó, os 10 pontos altos, 3 quadrados vazios, aqui eu tenho 13 pontos altos, 4 quadrados vazios, 4 pontos altos, tá? Aqui é igual essa situação aqui, ó, dessa carreira de baixo aqui. E me sobrou aqui 2 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes e os 4 pontos altos de borda. Agora, na carreira de número 15, já subi as 3 correntes, virei o trabalho. Aqui eu já fiz, ó, o total de 4 pontos altos, repeti os 2 quadrados vazios, repeti os 4 pontos altos. Aqui eu fiz 2 quadrados vazios, sempre os quadradinhos vazios é separado por 2 correntes. Agora aqui, pessoal, eu vou colocar ponto alto dentro do quadradinho, foram 2, um aqui no ponto de base. Aqui eu vou colocar 2 pontos altos. E aqui, ponto de base, até agora eu fiquei com 7 pontos altos. Aqui eu preciso de 16, então vão fazendo aqui, ó, até dar 16 pontos altos. Fiz aqui os 16 pontos altos. Agora, pessoal, nós vamos fazer um total de 14 quadrados vazios, ó. 2 correntes ponto alto, vão fazendo 2 correntes ponto alto. Quando chegar aqui em cima desses pontos de base, continuem 2 correntes, ó, terceiro ponto, já fecha aqui um quadrado vazio, mais 2 correntes aqui, conta terceiro ponto de base, já fecha um ponto alto, e assim vocês vão fazendo até ficarmos com 14 quadrados vazios. Então, aqui, pessoal, eu trabalhei os 16 pontos altos, fiz aqui um total de 14 quadrados vazios. A partir daqui, ó, 4 pontos altos, já é repetição, 2 quadrados vazios, e aqui os 16 pontos altos, e aqui os 14 quadrados vazios. Assim eu fiz no terceiro motivo, aqui depois dos 16 pontos altos, eu fiquei com 2, 4, 6, 8, 10, 11 quadrados vazios e 4 pontos altos de borda aqui. Agora, na carreira de número 16, eu já fiz as 3 correntes, virei o pano. Aqui eu fiz um total de 4 pontos altos do canto de borda. Aqui eu repeti novamente todos os quadrados vazios, que são 11, cada um separado por 2 correntes, só que eu preciso de 12 quadradinhos aqui. Então, eu faço 2 correntes e vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, e ponho um ponto alto aqui. Certo? Agora, pessoal, nós vamos fazer um total de 19 pontos altos. Então, coloquem ponto sobre ponto aqui. Eu vou fazer aqui, ó, o meu segundo ponto alto, terceiro. Até aqui eu fiquei com 13 pontos altos, tenho que preencher esses 2 quadradinhos de base para ficarmos com 19. Então, sempre dentro do quadrado, coloquem 2 pontos altos apenas. Um aqui em cima do ponto de base, mais 2 aqui dentro do quadradinho vazio e um aqui no ponto de base. Então, somando tudo aqui, eu tenho 19 pontos altos. Agora, nós vamos trabalhar 16 quadrados vazios, certo? Então, é só fazer as 2 correntes, ponto alto. Então, aqui, pessoal, nós começamos com os 4 pontos altos, ficamos aqui com um total de 12 quadrados vazios. E aqui, no intervalo de um desenho para o outro, eu fiquei com 16 quadradinhos vazios. Depois, novamente, 19 pontos altos, aqui 16 quadrados vazios e aqui 19 pontos altos.
E no final aqui, fiquei apenas com 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes e os 4 pontos altos de borda. Para a próxima carreira, que já vai ser a de número 17, aqui eu fiz as 3 correntes, virei o pano, fiz mais 3 pontos altos, total 4 aqui o canto de borda. E agora aqui, pessoal, nós vamos fazer tudo de quadrado vazio, tá? Para quem tá fazendo o pano aí, o barrado, igual o meu, com 3 motivos, né, que deu 67 caseados, aqui eu vou ficar apenas com 65 quadradinhos vazio por causa dos cantos de borda, né? Então, de quadradinho vazio, eu fico com 65. Mas se você está fazendo com outras quantidades que eu deixei aqui no box de informações, aqui vai dar a diferença de quadradinhos aí, tá? Mas o trabalho é só seguir da maneira que eu explique, dá certinho, tá bom? Então, agora aqui, pessoal, olha, quando eu tiver esses pontos de base aqui, eu faço as 2 correntes e conto sempre o terceiro ponto de base aqui, já fecho um ponto alto, certo? Ó, 2 correntes e conto aqui, ó, o terceiro ponto de base e fecha um ponto alto, 2 correntes, ó, 1, 2, 3, fechou. 2 correntes, conta aqui, ó, 1, 2, 3, fechou. Um ponto alto. Então, isso você vai fazer nos demais desenhos também depois. Ó, terceiro ponto de base, fechou. 2 correntes aqui, né? Já é o terceiro ponto e fecha. Então, ó, em cima desses pontos de base, vão dar 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos vazios. Aqui também, ó, tem que dar 6 quadrados aqui em cima. E aqui também, que o meu são 3 desenhos. E o resto aqui é só fazer quadradinho sobre quadradinho. Pessoal, então a carreira de número 17 nós vamos fazer assim, igual eu expliquei agora, e dando a sequência dos quadradinhos. Aí, quando eu voltar, eu já venho na carreira de número 18, porque aí a gente faz mais uma carreira de quadradinhos vazio, tá? Então, você vai terminar aqui no final os 4 pontos altos, vai virar o trabalho, né? As 3 correntes, faz os 4 pontos altos aqui totais e volta fazendo tudo de quadradinho vazio, separado aí por 2 correntes cada quadrado, tá? Então, eu já volto na carreira de número 18, para a gente poder finalizar junto aí a 19ª carreira. Então, é só fazer isso aqui em cima dos pontos altos de base, nos demais desenhos, e o restante aqui vai completando de quadradinho vazio. Olha, então aqui eu já terminei de fazer a carreira de número 17, tudo de quadradinho vazio. Olha, aqui em cima eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos vazio aqui em cima dos pontos de base, ponto alto de base. Então, assim, eu fiz tudo, eu fiquei com 65 quadradinhos, no meu caso, que estou trabalhando com um total de 67 caseados, né, para 3 motivos. Aí, fiz os 4 pontos altos, depois virei aqui o trabalho, né, faz as 3 correntes, vira aqui o pano, e aqui continua, pessoal, faz os 3 pontos altos aqui, total 4 de borda, e volta a fazer tudo de quadradinho vazio. Então, é só fazer as 2 correntes e o ponto alto sobre o ponto de base assim. E faz aí os quadrados vazios e lá no final os 4 pontos altos. Terminei aí a carreira de número 18, que foi a repetição da carreira de número 17, apenas de quadradinhos vazios. Aqui no final, terminei com os 4 pontos altos de borda. Agora aqui nós vamos para a última carreira, façam as 3 correntes, vira aqui o trabalho. Vamos fazer aqui os 4 pontos altos totais, né? Aqui eu já tenho um que conta as 3 correntes. Vou fazer o segundo, o terceiro e o quarto ponto alto. Estamos aqui, ó, carreira de número 19 do lado direito do pano, tá, pessoal? Façam agora 4 correntes. Dá uma leve virada aqui, ó, pro lado avesso do trabalho. E aqui, ó, no último ponto de base, eu introduzo a agulha assim, ó, e faço um ponto baixo.
Viro aqui, ó, o trabalho para frente, laço a linha na agulha e vou fazer aqui dentro 7 pontos altos, ó. Um ponto alto, 2, 3, 4, 5, 6 e o 7. 7 pontos altos, assim, ó. Aí eu venho e faço um ponto alto aqui, ó, em cima do ponto de base. Coloco 2 pontos aqui dentro do quadrado, 2 pontos altos e um ponto aqui na base. Então, fiquei assim, ó, com os 4 pontos altos. De novo, eu faço 1, 2, 3, 4 correntinhas. Aí eu dou uma leve viradinha assim, porque a gente tá no começo, né, do trabalho. Aí aqui, ó, tem o último ponto dos 7, eu venho aqui no último, ó, dentro dele. Eu introduzo a agulha assim, ó, dentro dele. Trago o fio aqui, ó, pra frente, 2 laçadas, ó, ponto baixo. Viro o trabalho pra frente, ó, laço a linha na agulha. E já vou começar aqui a fazer novamente os 7 pontos altos, ó. Já tirei um ponto, o segundo. Olha, então aqui eu fiz 7 pontos altos, tá, pessoal? É só fazer os 7 pontos aqui dentro da argolinha que a gente fecha. Então, ó, laço a linha na agulha, venho aqui, ó, no próximo ponto de base e repete os 4 pontos altos novamente. Um ponto alto no ponto de base, 2 dentro do quadrado e um aqui no ponto alto de base. Terminou, faz 1, 2, 3, 4 correntes, dá uma leve viradinha assim no trabalho. No último pontinho aqui, ó, de baixo para cima, introduz a agulha e traz a linha para frente, ó, 2 laçadas, ponto baixo. Vira aqui, ó, o trabalho para a frente, laça a linha na agulha, ó, 3 laçadinhas, vou tirar 2 e tirar 2. Aqui é um ponto alto e aqui eu vou fazer 7 pontos altos no total. Já fiz os 7 pontos altos, de novo, eu venho aqui, ó, ponho um ponto alto no ponto de base, 2 aqui dentro do quadrado e um aqui no ponto de base, um ponto alto. Ó, então, tá ficando assim o trabalho. Aí, é só fazer 1, 2, 3, 4 correntes, dar uma leve viradinha assim, ó. E no último pontinho aqui, eu venho aqui, ó, de baixo para cima, introduzo a agulha dentro dele, assim, ó. Trago o fio aqui pra frente, 2 laçadas, tiro tudo junto. Isso aqui é o ponto baixo que virou. Aí, ó, passo aqui pro lado direito do trabalho, laço a linha na agulha, ó, 3 laçadinhas, vou tirar 1, tiro 2. Aqui é o ponto alto normal, tá, pessoal? Aqui eu já vou fazer, ó, meu segundo ponto alto, aqui meu terceiro ponto alto. E aqui é o meu 7º ponto alto. Então, ele tá ficando assim o acabamento. Aqui é uma sugestão de acabamento. Se você quiser fazer de uma outra maneira, fica à vontade também. Então, aqui, pessoal, é isso o nosso acabamento de hoje. Aqui a gente faz, né, os 4 pontos altos, sempre da maneira aqui que eu explico, para ficar mais bonito. Aí, depois você vem e faz as 4, né, aliás, correntinhas, dá uma leve viradinha. No último pontinho aqui, ó, de baixo para cima, introduz a agulha, assim. Traz a linha para frente, 2 laçadas, tirou tudo junto. Isso aqui é um ponto baixo. Vira aqui para frente e vai fazer os 7 pontos altos. Então, pessoal, eu vou adiantar o meu trabalho aqui, chegando lá no final eu volto para a gente poder finalizar junto, tá? Mas por enquanto tá ficando assim. Então aqui, pessoal, eu ensinei a vocês a fazer o acabamento do nosso barrado de hoje. Eu fui fazendo o meu aqui, chegando no final aqui, ó, fiquei nesta situação.
Agora aqui eu vou fazer os 4 pontos altos normalmente. Aqui eu já fiz um ponto alto, o segundo ponto alto, o terceiro ponto alto e aqui o quarto ponto alto. Faço as 4 correntinhas. Aí, como a gente já tá no finalzinho, dá só uma viradinha assim pro lado avesso do trabalho e vai prender aqui, ó, no último pontinho dos 7 que nós acabamos de fazer, ó, assim. Deixa eu focar aqui. Então, prendeu aqui, ó, de trás para frente, 2 laçadinhas, né? Trouxe a linha para frente, 2 laçadas, aqui fechou, faz um ponto baixo. Aí, vira aqui, ó, de novo o trabalho para a frente, aqui o lado direito, né? E aqui nós vamos trabalhar os 7 pontos altos, ó. Já fiz um ponto, 2, 3, 4, 5, 6 e o 7º aqui ponto alto. Então, ficamos assim. Agora, nós vamos finalizar o trabalho. Eu venho aqui, ó, neste último pontinho aqui, ó, dos 4, introduzo a agulha dentro dele, ó, trago o fio para frente e aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo, ó, uma correntinha e alonga o fio e corta. Cortou, aí ele ficou assim, ó, o acabamento. Aí esta pontinha você vem, traz ela aqui para trás, passa assim entre os pontos, dá um nozinho e corta o excesso da linha, tá bom? Então, ó, isso, assim ficou o nosso acabamento do barradinho. Se você for com dúvida, volta de novo na explicação, mas não tem segredo. Então, pessoal, assim ficou o nosso trabalhinho de hoje, desta flor, né, com as folhas aqui e o galho. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, aquele joinha. Compartilhem, pessoal, bastante os vídeos para outras pessoas conhecerem o canal Eli Crochê Artesanato. E se você não é inscrito, faça sua inscrição, é totalmente gratuita. É só ir lá no sininho, aperta ele para todas, né? Primeiro você vai lá na palavra inscrever-se, depois no sininho e coloca para todas, assim você vai ficar recebendo notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E na rede social eu tenho o Instagram Eliane Prado 03, lá eu posto foto de todos os trabalhos que eu trago aqui para o canal Eli Crochê Artesanato. Pessoal, vou me despedindo de vocês por aqui, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula.